Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à Academia do Líquor. Meu nome é João Batista Costa Neto e hoje nós falaremos um pouquinho sobre alguns pontos importantes do líquor com a esclerose múltipla. Iniciamos com a minha apresentação. Sou farmacêutico bioquímico pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tenho especialização em oncohematologia pelo Hospital Albert Einstein de São Paulo, um MBA em gestão empresarial pela IBMEC de São Paulo, um fellow na Alemanha em licorologia com o professor Dr. Hans-Otto Heiber, uma das maiores autoridades do mundo na área, e o autor do livro Manual Prático Teórico de Líquor com Atlas, terceira edição já. É o livro mais vendido na América Latina e em países de língua portuguesa na área. Sou o fundador do Academia do Líquor e aproveito para convidar a todos para curtir nossas postagens no Instagram e Facebook e assinar nosso canal no YouTube. Antes de mais nada, nós temos que entender o raciocínio frente à esclerose múltipla como patologia. E o que é a esclerose múltipla? A esclerose múltipla é uma síndrome clínica de natureza inflamatória e desmielinizante, caracterizada por uma disfunção neurológica. Ou seja, por algum motivo, por algum gatilho que ainda não se tem o conhecimento, mas várias suposições, e a gente vai descrever no decorrer da apresentação, os nossos anticorpos não reconhecem mais o neurônio como parte do corpo humano e começam a produzir anticorpos contra o neurônio, mais especificamente na bainha de mielina, destruindo a bainha de mielina e causando uma síndrome clínica de natureza inflamatória desmielinizante, ou seja, a bainha de mielina perde a sua capacidade de passagem do pulso elétrico e, dependendo da região do cérebro, começam a aparecer os sintomas. É uma doença que atualmente é bastante tratável, entretanto, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico deste paciente. Lembremos que os sintomas mais recorrentes são a baixa acuidade visual com dor retroorbitária, visão dupla, podemos ter vertigem, nistagmo, dormência, formigamento, que é muito comum, principalmente nas extremidades, incoordenação, incontinência ou retenção urinária, fraqueza de membros e desequilíbrio para andar. Tudo isso está relacionado com as formas clínicas, onde, vários casos que eu acompanhei e participei da equipe multidisciplinar no diagnóstico através do líquor, a grande recorrência está em baixa acuidade visual, ou seja, o paciente tem um surto e começa a ter problemas de visão, e dormência e formigamento, principalmente na ponta dos dedos. Esses sintomas, dentro da minha experiência, são os que nós encontramos com maior recorrência. Entretanto, passei para vocês os mais comuns. Formas clínicas da esclerose múltipla. Nós temos dentre a classificação, dependendo da progressão da doença e do estágio da instalação da lesão neurológica, nós temos a classificação remitente recorrente, secundária progressiva e primária progressiva. Todo esse enquadramento parte da condição clínica diagnóstica, apoiado em critérios paraclínicos, onde o líquor, a imagem e os potenciais evocados são importantes para a decisão, principalmente de diagnóstico diferencial da doença, já que a esclerose múltipla tem um gatilho autoimune e nós também podemos ter doenças infecciosas que levam a esses mesmos sintomas, podendo fazer com que o médico tenha dúvida ao diagnóstico e por isso a importância dos exames paraclínicos, e o líquor é um deles. Antes de mais nada, nós temos que apresentar a questão da bainha de mielina, que eu já
comentei, e a partir dessa lesão, nós temos uma série de elementos químicos, bioquímicos, reacionais de processo inflamatório que participam desse momento. A partir desse entendimento e no decorrer dos anos cada vez mais aperfeiçoado, os tratamentos e as medicações são direcionadas e relacionadas às determinadas fases dessa inflamação. Ou seja, nós estamos chegando mais perto a cada dia de uma melhoria da qualidade de vida através dos tratamentos. Contudo, como eu já falei anteriormente, a necessidade de um diagnóstico melhor, mais rápido e mais precoce fazem com que esse paciente tenha uma sobrevida muito melhor. Dentre as principais causas de dano neuronal, tá? Nós temos as moléculas de adesão, citocinas, quimiocinas, ácidos nucleicos, que refletem inflamações no sistema nervoso central, e a partir daí nós conseguimos no líquor investigar a presença nesses pacientes e dar um apoio diagnóstico para o médico numa condição multidisciplinar. Também lembremos que a esclerose múltipla inicialmente é uma doença originariamente em caucasianos, onde nós temos, conforme esse mapa, uma maior recorrência a cada 100 mil habitantes, em essas regiões mais avermelhadas. Regiões onde tem menor recorrência, onde nós temos a região aqui até 0,5 a cada 100 mil habitantes. Então, como vocês podem estar observando, o Brasil ainda nós temos um range de 5 a 20 pacientes a cada 100 mil habitantes, tá? Isso, no mundo, nós temos um entendimento, tá? Por conta dessa recorrência entre caucasianos e não caucasianos. Contudo, no Brasil, lembremos que nós somos um país que foi formado de uma maneira muito heterogênea, com vários descendentes de várias origens, fazendo com que o nosso HLA participe de uma maneira um pouco diferente. Um dos pontos também que eu venho através do líquor observando é que, por conta até mesmo do conhecimento do diagnóstico que melhora muito a cada ano, esse diagnóstico, dependendo da situação tardia ou não, mas o conhecimento da realização do diagnóstico, ele vem sendo aprimorado, e a notificação correta para a esclerose múltipla e diagnóstico correto vem melhorando. Portanto, esperamos que, no decorrer dos anos, tenhamos um maior número de diagnósticos, fazendo com que essa quantificação seja diferenciada por conta do conhecimento e da globalização, chegando a pontos remotos no Brasil, onde ainda nem se pensava em esclerose múltipla e nem se desenhava esse diagnóstico dependendo dos sintomas. Lembremos também que a recorrência no sexo feminino chega a quase 3 para cada homem, e a faixa etária é uma faixa etária bastante produtiva. Quando a mulher e o homem estão no auge da sua fase produtiva, trabalhando, a doença começa a aparecer. Então, como vocês podem observar, a maior década de vida de aparecimento da esclerose múltipla é entre 25 e 34 anos. Aí muitos alunos e a população e todos se perguntam: o que leva o gatilho da esclerose múltipla a dar esse start? Nós temos várias suposições, desde fatores geográficos, fatores socioculturais, fatores de risco biológico, pacientes que estão mais suscetíveis a determinados vírus, bactérias, parasitas, umidade baixa do ar em relação à temperatura baixa, porque vocês podem observar no slide anterior, a maior recorrência está nos países caucasianos, ou seja, América do Norte, Europa, países tradicionalmente com uma origem
nórdica, branca, e isso, né, onde nós temos temperaturas também mais baixas. Outro ponto de contraponto à exposição solar, se o paciente com menos exposição solar tem maior predisposição para iniciar esse gatilho. A alimentação, dependendo da dieta, também pode ser um fator e ainda está sendo investigado. E a vacinação, que também está sendo investigada como um gatilho em relação à doença. Então, vocês podem observar que é uma miscelânea de suposições em relação a ambiente, a cultura, a exposição solar, a temperatura, a alimentação, ou seja, o pacote completo das suposições em relação a como nós temos em outras doenças que ainda nós não entendemos o início dela. Então, muitos centros de pesquisa estão em fases avançadas de estudos em relação a todas essas colocações que eu passei para vocês. Dentre os agentes infecciosos que podem estar associados ao gatilho do início da esclerose múltipla, nós temos o vírus herpes zoster, o Epstein-Barr, cachumba, sarampo, rubéola, influenza, tanto A como B, e algumas bactérias associadas. Ou seja, vários agentes infecciosos estão sendo investigados como possível gatilho da esclerose múltipla. O importante dentro da esclerose múltipla no diagnóstico é lembrarmos da certeza em relação a isso. E como nós podemos ter certeza é fazendo um diagnóstico diferencial por conta de que nós temos outras patologias que também podem levar a quadros inflamatórios de imagem com os mesmos sintomas, podendo confundir o médico. Por isso que, como eu falei lá no início, os critérios paraclínicos são importantes nesse diagnóstico diferencial e o líquor é um deles. Os mesmos sintomas em relação a que tem o paciente de esclerose múltipla também pode ter nas patologias que eu vou citar agora. Em doenças granulomatosas e doenças inflamatórias como vasculites, lúpus eritematoso sistêmico, sarcoidose e miastenia graves, em doenças infecciosas como doença de Lyme, o HIV, AIDS, neurosífilis, brucelose, nas meningites virais, alguns fungos e na pancefalite, em leucodistrofias, tumores mitocondriais, no vírus HTLV, no ADEN e na neuromielite óptica. Então vejam a importância do líquor para apoiar o diagnóstico diferencial em todas essas patologias citadas, pois o comportamento licórico, diferentemente do que numa doença autoimune, numa doença infecciosa, tem um aumento de celeridade, um aumento de proteína, produção de anticorpos, na qual nós podemos fazer com que o médico tenha o conhecimento para descartar a doença ou consolidar o diagnóstico. Como já falei, a esclerose múltipla, nós temos os critérios clínicos e os critérios paraclínicos. Dentre os paraclínicos, nós temos os exames de imagem, principalmente a ressonância magnética, que observa a desmielinização, tanto no sistema nervoso central como no sistema nervoso periférico. Nós temos o líquor, com os exames, que na sequência vou estar passando para vocês o comportamento do líquor dentro de doenças desmielinizantes, é a principal esclerose múltipla, e o exame de potencial evocado. Aqui um exemplo de uma imagem de ressonância magnética, na qual o paciente começa a ter aqueles sintomas que eu passei nos slides iniciais, procura um médico, geralmente vai num clínico, o clínico encaminha para o neurologista, um neurologista experiente consegue apoiar e determinar os exames necessários para a conduta diagnóstica. Chegando no seu consultório, os exames,
o radiologista lauda a partir dessas regiões onde nós temos a desmielinização, ele consegue dar uma pista para o médico e no laudo, a partir dessas regiões, se for uma ou mais, e como o diagnóstico esclerose múltipla, nós podemos ter uma lesão ou múltiplas, e geralmente um paciente numa fase mais avançada tem múltiplas lesões, o radiologista consegue definir e indicar a região de desmielinização. E a partir daí, como diagnóstico diferencial, é necessário o líquor para apoiar através da anamnese quais as possibilidades. Se nós temos diante de, pode ser uma neurosífilis, ou um HIV concomitante, uma hepatite C, uma cicercose e algumas doenças, aquelas que eu falei no slide anterior, podem estar levando também ao mesmo nível dos sintomas. Por isso o líquor é tão importante. Nesse outro quadro, nós temos outras regiões de desmielinização, próximo aos ventrículos, e dependendo da região do cérebro, é que nós temos os determinados sintomas. Por isso, nós temos a acuidade visual prejudicada, nós temos a parte da dormência e formigamento, incontinência urinária. Depende da região do cérebro, onde nós temos o início do ataque dos anticorpos na bainha de mielina, fazem com que o paciente tenha os sintomas. Aqui um exemplo, dentro do nervo óptico, onde nós temos as lesões de desmielinização e nós temos uma variante, que nós já comentamos no início, da esclerose múltipla, que chama neuromielite óptica. E nós temos um anticorpo importante, que é a aquaporina A4 IgG, e mais recentemente o anti-MOG, que apoiam nesse diagnóstico quando não está bem esclarecido se está diante de uma esclerose múltipla ou uma neuromielite óptica. Dentre o comportamento licórico na esclerose múltipla, nós temos os seguintes achados. O líquor, geralmente ele é límpido e incolor, onde as proteínas totais e a razão do quociente de albumina são normais e raramente elevadas. Nós temos a relação da glicorraquia normal. Nós temos a contagem celular também normal, muito raro ter mais do que 50 células. Entretanto, na minha experiência, a grande maioria dos pacientes em 20 anos que eu acompanhei e participei como paraclínico dentro da parte da análise licórica apoiando o diagnóstico, nós tivemos a grande maioria abaixo de 5 células. A grande maioria, raro até 15 células e acima de 15 células, muito, muito raro de estar diante de um quadro de esclerose múltipla com gatilho autoimune. Tá? A citologia, com domínio completo de linfócitos e monócitos, ou seja, nós temos a presença de linfócitos e monócitos tanto no absoluto como no diferencial, num padrão normal. As imunoglobulinas quantitativas, a gente consegue fazer uma avaliação tanto do índice de IgG linear ou utilizando o Heibergrama para avaliação desse índice de IgG. E quando nós pareamos ambos, tanto o índice de IgG linear e o Heibergrama, a gente pode ter uma surpresa. Cansei de pegar pacientes com IgG linear normal e quando a gente utiliza a metodologia de Heiber, esse aparece síntese intratecal. Nós podemos ter também a esclerose múltipla tanto com gatilho a partir de IgG, mas menos recorrente com IgA e IgM. E a utilização da banda oligoclonal, que eu vou comentar com vocês na sequência, também é importante, mas ela não é patognomônica da doença, podendo aparecer em outras patologias infecciosas e autoimunes. Um exemplo aqui de outros marcadores que estão surgindo para apoio diagnóstico, tanto em sangue como no líquor. E eu coloco aqui como destaque o NFL, que é o neurofilamento de cadeia leve, onde tem aparecido bons resultados como um marcador para o futuro breve em apoio ao diagnóstico de esclerose múltipla. Lembremos que também o aquaporina A4 é bastante importante em quadros associados a lesões do nervo óptico, em neuromielite óptica, e quem vem chamando a atenção é a glicoproteína associada ao oligodendrócito como um ótimo marcador, porque nós temos alguns quadros de neuromielite óptica
que a aquaporina é negativo, podendo ser positivo anti-MOG, e ajuda o médico na definição dessa classificação em relação às doenças desmielinizantes. Lembremos, como eu falei anteriormente, que banda oligoclonal é um excelente método de diagnóstico e acompanhamento, conforme trabalhos, e vocês acabaram de visualizar podem estar relacionados até 98% de positividade em quadro de esclerose múltipla. Entretanto, na minha experiência Brasil, trabalho com avaliação de esclerose múltipla desde 2006, quando eu montei o laboratório especificamente de líquor, já com 14, 15, 16 anos em relação a todo, vamos dizer assim, a relação com os pacientes, o histórico na nossa região, eu consigo dizer para vocês que, por conta da miscigenação, a nossa porcentagem de positividade está abaixo de 50%. Entretanto, o conjunto de informações nós conseguimos hoje fidelizar muito o apoio diagnóstico utilizando o índice de IgG linear, o Heibergrama, a banda oligoclonal e todos os exames licóricos para diagnóstico diferencial, diferentemente da porcentagem que temos em países da América do Norte, acima da linha do Equador, europeus, assim como vocês viram naquele mapa lá do início. Então, como que se define a banda oligoclonal? É a presença de duas ou mais bandas no líquor em relação ao soro, determina a banda oligoclonal, sempre associada à clínica. Lembremos também, já falei em outros vídeos, que a focalização isoelétrica ela é mais sensível, porém de alto custo, mas ela é muito importante, porque ela trabalha tanto o fracionamento da imunoglobulina e através dessa técnica, fazendo um blotting de IgG, você consegue definir e fracionar as bandas de IgG que realmente, quando pareado sangue líquor, tem uma sensibilidade, especificidade completamente diferente quando se trabalha com eletroforese tradicional. E por isso ela ganhou espaço, tá bom? Então, como também já comentei, mas só para elucidar mais, representam produtos clonais sintetizados no sistema nervoso central, os anticorpos, esses anticorpos, tá? Que atacam a bainha de mielina, por linfócitos localizados próximos às áreas de desmielinização, sugerindo que a alteração representa uma disfunção do sistema imune. E o gatilho a gente já comentou lá nos 2 slides iniciais. A gente não sabe se são os fatores locais, se tem gatilho em relação a algum processo infeccioso latente de algum contato com algum vírus que desregula o sistema imunológico e faz com que desencadeie toda a doença. A gente não sabe ainda se nós temos em relação a isso. A focalização isoelétrica é o método mais sensível, a gente já falou, e a banda oligoclonal é importante. Contudo, nós temos que dar um parênteses aqui no Brasil. Esse slide ilustra bem aquilo que eu falei anteriormente. Nós não podemos considerar banda oligoclonal, que muitos laboratórios grandes de referência liberam, na eletroforese tradicional, a banda oligoclonal, a não ser para a utilização em outros apoios diagnósticos que não esclerose múltipla. Então, o que acontece? A isoeletrofocalização, nós fracionamos IgG, fazemos um blotting desse IgG, marcamos com uma coloração e a gente consegue parear sangue líquor, e aqui nesse caso, aqui o líquor, aqui o sangue, nós temos várias bandas a mais do que no sangue. O índice de IgG e o Heibergrama que eu comentei um pouquinho no início. O que é o Heibergrama? A função hiperbólica introduzida primeiramente da observação de diversos milhares de amostras com o quociente de IgG e o quociente de albumina está apoiada na teoria de difusão molecular do fluxo licórico. Ou seja, o Dr. Heiber conseguiu, a partir da análise de milhares de casos, criar um cálculo matemático com logaritmo, com algoritmo, nos seus normogramas, uma sensibilidade, uma especificidade muito grande em relação à quebra de barreira e a síntese intratecal, tanto para IgG como IgM ou IgA. É muito sensível, tá? Lembremos que o índice de IgG é um cálculo linear. O cálculo linear como? Eu doso IgG no sangue, doso IgG no líquido e faço um índice.
Esse índice linear é completamente diferente da teoria do Thor-Heiber, que trabalha a partir do fluxo licórico, da dinâmica da troca, barreira hematocefálica, de todo um embasamento muito mais complexo para a avaliação de síntese intratecal. Então, portanto, a sensibilidade de detecção da avaliação da síntese intratecal de GG é muito maior com o Heibergram. O Heibergram usa a escala logarítmica que cobre valores normais mais frequentes, tanto para o coeficiente de albumina quanto para o coeficiente de GG. Isso é bem importante e um trabalho lá de 2001 para vocês verem como isso vem ganhando força e nós estamos em 2020, isso está bastante consolidado mundialmente. Tá? Um trabalho da doutora Marzia, lá da UFRJ, já havia comparado pacientes utilizando a metodologia do Heiber em relação à quebra de barreira com a síntese intratecal através dos normogramas de Heiber, que eu também já comentei em outros vídeos com vocês. Aqui um trabalho muito interessante de estudo de banda oligoclonal em pacientes de São Paulo, do serviço do professor Espina França junto com a USP, onde nós tivemos, lembremos que lá nós temos para países nórdicos, acima da linha do Equador, dos caucasianos, nós temos a banda oligoclonal positiva em boa parte desses pacientes. Já em pacientes no Brasil, nós temos uma média de 54% de positividade. Isso é importante porque nós temos que embasar o médico para a decisão que muitos deles às vezes atrelam a banda oligoclonal diretamente patognomônica à esclerose múltipla. Isso é já consolidadamente uma informação que não é fidedigna, já que eu mostrei para vocês que diversas outras patologias também pode ter banda oligoclonal, já que basta ter síntese intratecal, a gente já consegue detectar a banda oligoclonal. Outro trabalho muito importante da revista Neurologist é os 10 principais questionamentos do líquor em relação às desordens que levam à desmielinização no sistema nervoso central. E as perguntas mais importantes: quais são as alterações e características achadas na esclerose múltipla com o líquor e como a gente pode fazer análise quantitativa com a fórmula de Heiber, ajudando na classificação das alterações do líquor. Então, isso vem ganhando força, é um trabalho de 2008 que vem levantando todos esses questionamentos e faz com que hoje a gente trabalhe com muita segurança em relação ao normograma de Heiber. E muita gente me pergunta: professor, mas quais os exames do protocolo de esclerose múltipla nós temos que fazer para fazer um diagnóstico diferencial bastante completo na esclerose múltipla? Aqui estão os exames. Tá? Importantíssimo, dentro do laboratório de líquor, é fazer a rotina do líquor tradicional, dosando glicose, proteína, cloretos, fazendo a contagem global e diferencial e vendo o aspecto e cor que eu comentei com vocês, que a particularidade da doença é autoimune, um líquor límpido, incolor, com baixíssimo ou quase nada de células. Tá? A presença de hemácias, quando nós temos mais de 1000 hemácias no erro de punção, ela pode estar alterando a banda oligoclonal, então tem que ficar atento a erros de punção. Quando nós tivermos coágulo na amostra para a banda oligoclonal, o ideal é recoletar, tá? Não considerar essa amostra, é muito importante, porque pode ter uma contaminação de sangue ali e pode dar o resultado completamente fora da realidade. A eletroforese de proteína é importante também, porque ela ajuda a diferenciar, às vezes, outras patologias que não estão dentro das autoimunes e sim infecciosas. A pesquisa de banda oligoclonal por isoeletrofocalização, importante, a gente já citou em vários slides. A dosagem da proteína básica da mielina também interessante, que ela pode aumentar por conta da lesão, mas todos os trabalhos que eu já li e da minha experiência trabalhando e dosando proteína básica da mielina, ela pode dar alterado, como assim não pode dar? E muitos estavam contando com a proteína básica da mielina em relação à gravidade das lesões neuronais, mas já está praticamente comprovado que o valor quantitativo da proteína básica da mielina circulante no líquor não tem nenhuma relação com o grau ou o número de lesões no sistema nervoso central. Um anticorpo que também tem crescido muito é o MAG, glicoproteína associada à mielina, e o MOG, que está lá embaixo, que é o glicoproteína associada ao oligodendrócito. O índice de quebra de barreira também é importante, porque quando a gente tem quebra de barreira, significa que entrou sangue, então nós não podemos avaliar de uma maneira correta o líquor. Então, quando nós temos uma quebra de barreira,
não é ideal para fazer a avaliação da autoimunidade, da síntese intratecal, né, em relação ao apoio diagnóstico na esclerose múltipla. Importantíssima a análise do Heibergrama, a utilização da teoria dos parâmetros do Dr. Heiber. A avaliação do índice de IgG é legal, importante vocês colocarem o IgG linear, porque muitos pacientes, eu já peguei o índice de IgG linear normal e o Heibergrama com uma síntese intratecal bastante elevada, então a gente precisa estar com uma soma de parâmetros para que o diagnóstico fique mais robusto, o protocolo fique mais robusto e a documentação do paciente fique mais robusta por conta das decisões em relação à utilização de anticorpos do tratamento de esclerose múltipla, que não é um tratamento fácil e barato, tá? É bastante difícil, tem que ter esse entendimento para apoiar. E o anticorpo aquaporina 4, que também já comentei com vocês, muito associado à parte de neuromielite óptica com lesão do nervo óptico, mas em 20% dos pacientes negativos para aquaporina 4 a gente pode ter um antimog positivo e faz com que hoje desenhem outra variante de neuromielite óptica que vem sendo classificado e subclassificado. Ou seja, essas informações são as principais dicas que eu tenho para passar para vocês em relação à doença desmielinizante, a principal esclerose múltipla. Não esqueçam de assinar o nosso canal no YouTube e curtir os nossos vídeos lá. Isso tem uma relevância muito grande para a expansão orgânica do conhecimento para todos que se interessam por isso. Também nós temos a plataforma do nosso Instagram e Facebook. O Instagram, todo dia nós temos postado vídeos novos, bacanas, com apoio em relação a tudo que é necessário para se trabalhar com líquor. E quero agradecer muito a todos vocês por conta das mensagens, das felicitações e da troca de experiência que a gente tem tido desde a abertura do nosso canal há cerca de 45 dias. Quero agradecer mais uma vez a audiência de todos. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.